Beleza pura. Bom dia, olá todo mundo. Hoje a gente vai bater um papo sobre direitos humanos, sobre encarceramento e miojo. O que tem a ver essas três coisas? A gente já vai falar essa numa notícia que saiu de uma pessoa que foi presa roubando um miojo e trouxe de novo esse assunto em pauta sobre esse encarceramento em massa aí no Brasil e quem sabe até no mundo. Vamos bater esse papo. Já vou passar a palavra para a Amanda, que trouxe uns dados, umas estatísticas para a gente iniciar esse papo. Oi, pessoal, bom dia. Então, eu sou a Amanda, advogada da Advocacia Sustentável. Então, vamos bater esse papo aí, trocar essa ideia, trazer algumas informações para vocês. É um assunto que sempre é muito relevante, também sempre gera muita polêmica, mas é importante que a gente sempre traga aí dados, estatísticas, que a gente trabalhe com informações reais, né? Então, eu vou trazer para vocês, né, algumas informações. E, na verdade, eu queria começar trazendo uma citação que eu achei bem interessante, assim, estudando sobre o assunto, né? Do Genís Cavalcante, que ele é maestro em Direitos Humanos aqui no Brasil, professor, e eu gostei muito de uma fala que ele teve, que eu vou expor aqui para vocês, que ele fala o seguinte: a guerra às drogas, apesar de não diminuir o número crescente de usuários, o que se compreende como seu fracasso em relação à função oficialmente declarada, né? Ela está sendo muito exitosa no aprisionamento de milhares de brasileiros, que é a sua real função, né? Então, eu acho que é uma fala muito importante para a gente começar esse bate-papo, que traz essa questão de até que ponto esse aprisionamento em massa no Brasil, né, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, é do Brasil. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China, até por uma questão populacional, né? Os Estados Unidos e principalmente a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então, obviamente, vai encarcerar mais, mas proporcionalmente para o número de pessoas, o Brasil ele prende muito. Apesar que a gente tem essa noção, né, de que o Brasil não prende ninguém, enfim, não, o Brasil prende muito, né? Então a gente tem a terceira maior população carcerária, mas será que de fato a violência tem diminuído, né? Será que o tráfico de drogas ele vem, né? Se ele está diminuindo com esse aprisionamento, né? Então acho que é importante a gente trazer esses questionamentos, né? Sobre a eficácia disso. E essa fala do Gênesis achei sensacional, porque ele fala sobre que a real função que é declarado, que seria diminuir os usuários, não está sendo eficaz, mas, por outro lado, a gente tem aquela função que é meio velada, né? Que é a real função social aí do Estado, que seria aprisionar os milhares de brasileiros. E também uma outra discussão que com certeza a gente vai trazer aqui: quem são esses brasileiros que estão sendo aprisionados, né? De que classe pertencem, que cor eles têm, né? Então, enfim, vamos começar esse bate-papo aí. Acho que o Felipe também pode falar um pouquinho sobre isso, né? O Felipe mais do que eu aí, né? Mestre, né, em Direitos Humanos. Acho que doutor ou doutorando, não sei. Me corrige, Felipe, por favor. Então, vamos começar esse bate-papo. Eu já ganhei a palavra, então eu vou falar. Obrigado. Introdução muito boa. O assunto, sim. Eu me chamo Felipe Costa Lima, eu sou advogado também na aula de Advocacia Sustentável. Sou mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos, como a Amanda falou gentilmente, e em Relações Internacionais, e doutorando também em Direito Internacional e Relações Internacionais. Eu acho que a Amanda fez uma excelente introdução. Eu acho que a gente tem que falar, quando a gente fala de processo penal, né, a gente tem que falar nas três funções, né, principais, né, que são ditas assim quando a gente estuda direito, enfim, quando a gente está na faculdade, a gente sempre vê isso, que é a função de punição, a função de ressocialização e a função de restauração. E a gente vê que no Brasil, como a Amanda falou, a função de punição, com a citação que ela fez também, a punição parece ser o objetivo principal. E isso leva ao que, em outras lives que a gente já fez no escritório, eu venho falando nisso, que formalmente, se a gente pega a letra da lei pura no Brasil, ela é muito protetiva. Ela defende profundamente os direitos humanos. Mas o problema é a aplicação prática. O problema é, se a gente analisa no complexo da sociedade, alguns problemas muito profundos, e que esse problema não consegue ser atingido somente quando você lê o Código de Processo Penal e o Código Penal.
A gente tem que ir muito mais profundo nisso. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje. A gente vai ver, eu vou tentar mostrar também, como a Amanda trouxe, vai trazer alguns dados também, eu vou trazer algumas mudanças que houveram no âmbito penal brasileiro, né? Algumas mudanças algumas até drásticas e muito interessantes, mas como a gente vai ver pela notícia, né, que saiu há pouco tempo, como a aplicação ela ainda é deturpada, como a gente tem que perceber que quem fala o direito são os homens, né, e não a letra da lei pura, enfim. E a gente vai ver, como a Amanda disse também, que tem cor, tem classe social, não é à toa, por exemplo, que crimes de colarinho branco quase sempre as pessoas conseguem sair com multa, enquanto um furto de miojo vira um caso de encarceramento, que é um encarceramento em massa, como a Amanda também disse, que o Brasil é o terceiro país com mais pessoas encarceradas em números absolutos, o que obviamente tem relação também com a população, mas não somente com isso. Então é isso que a gente vai ver conversando hoje. Então, vou trazer aqui um dado e depois a gente vai introduzir aqui o assunto também com um vídeo que a gente escolheu, um vídeo bem rapidinho para mostrar para vocês, sobre essa questão do encarceramento em massa, como que isso é um problema nosso, que não estamos encarcerados e que estamos aqui fora. Porque a gente tem essa falsa ilusão de que o preso está lá dentro, a gente, né, cometeu um crime, enfim, roubou, a gente joga lá dentro e pronto, não é mais um problema meu, né? Mas é um problema nosso, porque o que acontece dentro do sistema prisional, ele se reflete aqui fora, ele se reflete aqui nas ruas, né? Inclusive, aumentando a questão do próprio tráfico, das próprias organizações criminosas, né? Então, um dos dados que eu queria trazer aqui é que a nossa capacidade prisional é de 440 mil presos. A gente tem mais de 682 mil, tá? Isso é um dado do ano passado ainda. Então, já tem um déficit de mais de 240 mil vagas, ou seja, a gente tem uma superpopulação na prisão. Então, é óbvio que, a partir do momento que a gente tem uma superpopulação, o Estado, né, por meio dos agentes carcerários, enfim, dos responsáveis, não tem controle, foge totalmente do controle. E aí que a gente tem esse controle por quem? Pelas facções, pelo crime organizado, e isso vai se refletir onde? Aqui fora, na rua, porque é aqui que está o crime organizado. Isso, obviamente, vai aumentar a violência urbana. Então, não adianta a gente pensar, né, que vamos simplesmente botar os presos lá na prisão e pronto, né, grade para frente, aqui fora eu não vou sofrer consequências. Sim, porque isso reflete no aumento da violência urbana também, né? Então, a gente vai mostrar para vocês um vídeo agora do Drauzio Varela, né, médico, sanitarista, enfim, ele trabalha há mais de 30 anos no sistema prisional brasileiro, né? O que eu tenho de vida, ele tem de trabalho dentro das prisões, tanto com homens quanto com mulheres, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como reflete aqui fora a questão da capacidade prisional, né? Que nós não temos vagas suficientes, né? E aí causa esse empilhamento de pessoas, né? E eu acho que é interessante a gente ver essa visão de quem está dentro, né, do sistema já há 30 anos e trabalhando para ele. Então, a gente vai mostrar esse vídeo e depois a gente continua aqui o nosso papo. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou falar sobre as cadeias brasileiras. Eu já vou deixar claro para os idiotas da internet que ficam xingando que eu não gosto e nem sou defensor de bandidos. Eu acho que o bandido que está na rua assaltando, apavorando a população deve ir preso. Quando há um confronto entre os bandidos e os agentes penitenciários ou a polícia, eu sou a favor dos agentes da lei, a menos que eu perceba que eles também são criminosos. Muito bem. Mas essa área do sistema penitenciário é aquela em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Eles dizem, nós vamos pôr todos os bandidos na cadeia, se não couber, a gente empilha. Aí vem o outro e diz, não, eu vou acabar com esse negócio de reduzir a pena por bom comportamento, etc. Vai preso, vai ter que cumprir a pena até o fim. Aí vem um outro, como um dos principais políticos de São Paulo, outro dia eu vi ele dando uma entrevista, dizendo, não, porque o preso tem que trabalhar. O Estado gasta para mantê-lo lá, ele tem que pagar o que ele consome, os recursos que ele consome do Estado. Eu falei, nossa, que homem inteligente, hein? Descobriu a roda. Nunca ninguém tinha pensado nisso, né?
Vamos deixar claro duas coisas, gente. Primeiro, você acha que não tem problema, o cara cometeu um crime, então põe ele lá na cadeia, empilha, faz ele sofrer lá dentro. Tudo bem, é uma filosofia. Só que a gente tem que lembrar que a superpopulação nas cadeias acaba causando problemas aqui fora, para quem está fora das grades. Por que isso? Se eu tenho uma cadeia que cabe em 15 e tem 30, 35 lá dentro, o que vai acontecer? Os agentes penitenciários perdem o controle da cadeia. Eu frequento cadeias há 30 anos, não estou falando com experiência. Não tem condição de você conseguir controlar o que se passa dentro de uma cela apinhada desse jeito. E aí, se os agentes penitenciários perdem o controle, o Estado perde o controle, portanto, quem é que assume esse poder todo? O crime organizado. Então, o menino que você pôs lá dentro, chega lá bobinho, assaltante de farol, sai de lá um assaltante perigoso e com boas relações no mundo do crime. Nós criamos condições para aparecer o crime organizado com a superpopulação das nossas cadeias, nós perdemos o controle. Segundo lugar, o trabalho. Ótimo. Eu também acho que tem que trabalhar. Mas sabe quem acha mais do que eu? Os presos. Os presos, o que eles mais querem é trabalhar. E por que eles querem isso? Porque ele tem um saláriozinho, é pequeno, mas ele tem um salário. Ele pode usar para as despesas dele na cadeia, sabonete, uma toalha, as coisas que são necessárias. Pode mandar dinheiro para a família, ajudar a família. Quando ele sair da cadeia, pode até ter um pecúliozinho para ele recomeçar a vida dele, no crime ou fora dele. Então esse é o primeiro ponto, o preso quer trabalhar. Segundo, passa o dia, né? Imagina que você ficar parado um dia inteiro, dia após dia, parado o dia inteiro sem ter o que fazer, num lugar que você não tem nem para onde se movimentar. É horrível. Por que eles não trabalham? Por duas razões. Primeiro, a maioria das cadeias não tem espaço para trabalhar. Esses CDPs que nós temos em São Paulo e muitos outros pelo país aí, foram construídos sem criar um espaço para uma oficina lá dentro. Segundo, desde o antigo Carandiru, que eu escuto diretores de cadeia dizendo: puxa, a gente não consegue atrair empresas para montar oficinas dentro das cadeias, mesmo as que têm espaço para isso. Por quê? Porque a sociedade não quer se meter. Imagina, eu vou pôr meu produto lá, vai ficar ligado ao negócio de cadeia. Embora o Estado dê várias vantagens. Dá vantagens financeiras, você não vai pagar aluguel. Dá vantagens tributárias, não vai pagar os impostos. Nem assim a gente consegue atrair empresas para trabalhar dentro da cadeia. Quer dizer, nós de um lado não damos emprego, não oferecemos emprego. De outro lado, nós nos queixamos que esses vagabundos ficam lá gastando dinheiro da sociedade. Percebe a contradição? Nós temos uma situação muito grave, gente. Primeiro, você quando lota a cadeia e cria um problema de segurança fora da cadeia, você aumenta a violência urbana. Quando eu comecei o trabalho no sistema penitenciário, em 1989, o Brasil tinha 90 mil presos. 90 mil no país inteiro. Sabe quanto tem hoje? No mínimo 800 mil. Não é que nós estamos prendendo pouco. Nós somos a terceira população carcerária do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem 300 e tantos milhões de habitantes, e para a China, que tem 1 bilhão e 200 milhões. Nós só perdemos para esses dois países. E eu faço uma pergunta para você. 30 anos atrás, 90 mil. Hoje, mais de 800 mil. Melhorou a segurança nas cidades brasileiras? Hoje nós podemos andar tranquilo na cidade? Nós aumentamos a violência nas cidades brasileiras. Chegou até as cidades pequenas hoje enfrentam a violência. Então não precisa ser um grande intelectual para concluir o quê? Aprisionar, tira o ladrão da rua, lógico, mas não reduz a violência urbana. Então nós temos que pensar em como é que nós temos que fazer para enfrentar esse problema que é gravíssimo, porque afeta a vida do cidadão na rua que ele mora. Como é que se faz isso? Isso tem que ser feito com inteligência, não é com coisas de mal. Vamos pôr todo mundo na cadeia, não deixa sair, entra, tranca lá e larga, esquece lá. Você faz isso, mas só que vai criar problema do lado de fora. Isso tem que ser visto com inteligência. Onde vai parar o dinheiro do crime organizado? Tem que rastrear esse dinheiro, tem que unificar as polícias, tem que criar um cadastro nacional, porque hoje ele comete um crime em São Paulo e amanhã ele está em Alagoas cometendo outro. Nós temos que ter uma organização para lidar com o crime organizado. Temos que tentar prender todos os bandidos violentos.
Aqueles que cometeram pequenos crimes, o judiciário tem que se modernizar, tem que mexer com a legislação para criar penas alternativas. Tem que ter um jeito, eu não sei qual é, porque eu não sou jurista, mas tem que ter um jeito da pessoa ser punida, receber uma pena, mas não necessariamente trancá-la na cadeia, porque nós temos que ter controle dos bandidos violentos. Esses sim é que tem que ficar confinados e afastados da sociedade. Não é com esses slogans ridículos que nós vamos avançar nesse campo. Nós vamos avançar nesse campo quando nós tivermos um plano nacional e inteligência. Sem inteligência, nós vamos continuar como estamos agora. Como o Dr. Drauzio falou, em cerca de 30 anos, o número de presos no Brasil subiu de 90 mil, né, quando ele começou a trabalhar lá nos anos 90 mil, para mais de 800 mil em 2019. Então, foi um acréscimo de quase 900%. Então, como ele disse, será que nós estamos mais seguros hoje do que há 30 anos atrás? Será que a violência urbana nos centros urbanos não aumentou? Ou como o Dr. Drauzio falou, pior, né? A violência já está indo para as cidades menores, né? Para o interior, cidades que não tinham episódios de violência, né? Então, a gente mostra realmente essa ineficácia. E esse é um ponto muito importante, que é a questão da falta de inteligência que nós temos, né? Então, a gente tem uma superpopulação carcerária em relação ao tráfico de drogas, mas aqueles bandidos de alta periculosidade, assassinos, pedófilos, enfim, uma taxa baixíssima de resolução desses crimes, né? Uma pequena porcentagem desses crimes, de fato, tem uma resolução, né? Tem um inquérito policial de fato positivo que leva a essa punição. Por isso que a gente tem esse sentimento realmente de impunidade, né? Então, é muito importante a gente também falar quais os crimes que, de fato, a gente está conseguindo punir, quais não estamos, e se as pessoas que têm essa alta periculosidade, de fato, são perigosas, será que, de fato, elas estão presas ou estão circulando em sociedade, né? Bom, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa questão do aumento, né, que eu falei da questão da população carcerária. Esse aumento se deu muito também, né, por causa da lei antidrogas, essa lei de 2006, né? Teve um aumento de 96% desde o início de vigência da lei. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Queria que o Dr. Felipe falasse um pouquinho para a gente sobre essas mudanças que a gente teve na lei nos últimos anos, um pouquinho sobre a lei antidrogas. Vamos lá, Felipe? Falar sobre isso? Eu separei, como foi na introdução que eu tinha comentado antes, foi a introdução para mostrar como esse problema que as mudanças na lei seca normalmente não necessariamente levam, né, a uma mudança do sistema como um todo. E aí eu separei algumas leis aqui que foram, em determinados sentidos, se a gente pensa, foram uma mudança bem drástica no sistema de persecução penal brasileiro. E aqui eu, rapidamente, não vou nem gastar muito tempo, eu vou, obviamente, citar a lei que a Amanda falou de 2006, e aí a gente vai continuar puxando o link, né, dessas coisas, continuar falando ainda desse contexto punitivista, né, do direito penal. Então, teve a reforma da parte geral do Código Penal, que ocorreu, né, consequentemente, fim da responsabilidade objetiva, que ainda existia, aprimorou os mecanismos de individualização da pena, inovou com a possibilidade de penas alternativas, lei de execução penal, instituição do sistema progressivo, individualização da execução da pena, livramento condicional, a Lei 9.099 de 95, introdução do sistema de justiça universalal, Lei 9.714 de 98, ampliou o rol de penas restritivas de direito e o seu cabimento, Lei de 11.346 de 2006, fim da prisão do usuário de drogas, o que deveria ter levado, né, a uma diminuição, né, do encarceramento, Lei 11.719 de 2008, reforma do Código de Processo Penal, ampliou o rol das medidas cautelares, que não há prisão, e a Lei 13.964 de 2019, que é muito interessante, instituiu o juiz de garantias e o acordo de não persecução penal. Então, baseado nisso, a gente deveria ter tido resultados mais efetivos, né, nesse contexto de encarceramento em massa, mas não foi isso que ocorreu, e, em algum sentido, continua piorando. E esse é o potencial paradoxo, né?
mas que a gente vai tentar conversar e ver que não é, na verdade, um paradoxo. É bem mais complexo do que isso, é bem mais complexo que uma lei, como eu já tinha dito antes. Eu acho que a lei, ela, como tu falou, ela é muito protetora e ela é linda e maravilhosa porque dá garantias aos direitos humanos. A gente, né, não sou culpado até que, ou sou inocente até que se prove o contrário. Mas na prática a gente não vê isso, né, Felipe e Amanda? A gente vê tem cara, tem nome, tem cor, a população carcerária. A gente que também lida com isso percebe como muda muito da teoria para a prática. Os ambientes carcerários, os presídios penitenciários, casas de abrigo, também não são nada acolhedor, e há quem pense, não precisa ser acolhedor, não, um criminoso, um bandido, né? Então tem eu acho que muito mais profundo do que fazer uma lei, o que ela seja eficaz, seja efetiva, é a gente mudar uma cultura, mudar um pensamento em relação ao que a gente quer para a nossa sociedade. A gente quer segurança, mesmo a gente quer prender quem está fumando um baseado na praça. E aí eu acho que causa aquele sentimento que a Amanda falou. Pô, a gente é um país que um dos mais prende, mas como é que a gente se sente tão inseguro? O de alta periculosidade, os corruptos, parece que quanto maior o crime, menor a possibilidade de ser preso. Em comparação, quanto menor o crime, o miojo, a batata, né, a bolachinha no supermercado, a pessoa é presa e nunca mais sai, não tem nem possibilidade de defesa, apesar de a gente ter a ampla defesa, o contraditório garantido, mas a pessoa não se defende, às vezes, né, não foi nem denunciada, não tem alguma coisa efetiva contra ela, ela está presa temporariamente para o resto da vida. E, bom, tem todos esses casos que acontecem. E eu acho bem interessante a gente pensar, eu pelo menos tenho essa visão de que a gente não precisaria mudar nenhuma lei agora, né? As leis estão ali, lindas e maravilhosas e prontas. A gente precisava, né, mudar a mentalidade das pessoas, dos advogados que atuam também, das pessoas que participam da criação e da manutenção desses ambientes carcerários e dos próprios juízes, assessores, né, que também fazem parte desse ciclo de segurança, insegurança e encarceramento. Perfeito, André. Porque como o Felipe comentou, né, sobre essa questão dos crimes de colarinho, enfim, e a gente pensa muito nesse sentido, né? Quando a gente vê, por exemplo, não sei se tu vai comentar a notícia da questão do miojo ali, foi um absurdo, né? De vez em quando pipocam essas notícias, né, que beira o absurdo realmente, né? E aí a gente compara, por exemplo, né, essa pessoa que é presa com gramas de droga e fica anos na prisão, não tem acesso a advogado, muitas vezes. Imagina quantos desses milhares de presos já cumpriram a pena e ainda estão presos porque não tiveram uma revisão criminal, não tiveram uma assistência jurídica e estão ali, né, esperando sair. A família não tem condições de pagar um advogado para ver se realmente já cumpriu a pena, se tem como revisar, enfim. E aí, em contrapartida, a gente tem, né, esses criminosos aí que, enfim, traficam toneladas de cocaína, de droga e estão soltos, né? Então, não tem como a gente não pensar isso como uma forma de controle social, né? E até racial, né? Quando a gente vê a grande porcentagem de presos que são de cor preta realmente, né? E essa questão da lei de antidrogas de 2006 aumentou, assim, de uma forma explosiva, assim, acho que foi mais de 400% a população feminina carcerária, né? Porque aí nos presídios femininos a gente vê que perfil pouquíssimas mulheres que são de fato traficantes, que são donas de boca, donas de morro, mas que são aquelas que levam, que deixam em casa, que defendem o marido, aí tem o namorado que trafica, e aí tá nesse meio, pega junto, é presa, né? Mas que tem uma baixíssima periculosidade, não são mulheres perigosas, né? E não são, a minoria ali são de fato assassinas ou cometeram, né, de fato algum crime violento, né? Só que assim, para a questão de controle social, se a ideia é prender mulheres periféricas, a lei tá ótima.
Se a ideia é essa, está funcionando, né? Mas se a ideia é, de fato, diminuir criminalidade, né, e levar oportunidade para essas mulheres, não, né? E aí entra muito, né, como a gente, acho que vai falar da questão ali da notícia do miojo, né, que foi o que nos motivou a fazer essa live ali, essa questão da meritocracia que a gente fala, né? Eu até recomendo que tem um podcast do Mano Brown, que ele fez esse ano, que é o Mano a Mano, ele entrevista o Dr. Drauzio Varela, e ele traz uma notícia de uma carcerária, uma história, né, de uma carcerária que é uma história que se repete aos milhares, né, mas que a gente pode comentar aqui, né, que é a história de uma menina, né, que ela era violentada pelo padrasto, e aos 6 anos ela decidiu fugir de casa, para sair daquela situação de violência. E aí ela foi morar na Praça da Sé. Eu vou para a Praça da Sé, porque eu fiquei sabendo que tem menino que fugiu para lá, eu vou para lá. E aí ele conta essa história, né, que nesses centros urbanos, as meninas têm a figura das madrinhas, né, como se fosse assim, uma menina mais velha pega a menina para cuidar. Então, uma menina de 11, 12 anos pegou essa menininha de 6 anos para cuidar e falou, não, vou cuidar de ti aqui. E, obviamente, que esse cuidar passa por fazer pequenos furtos, pequenos delitos, né, para poder sobreviver na rua, né. Então, você vai lá numa loja, rouba alguma coisinha, enfim, e sobrevive. É óbvio que o futuro dessa criança, qual seria outro, né? Que futuro que essa menina teria? Como falar de meritocracia? Uma menina que começou a sua vida sendo violentada, foi obrigada a ir para a rua para sair de uma situação de violência, começou a fazer pequenos delitos para poder sobreviver, né? E, obviamente, estava onde? Acabou na prisão, acabou na cadeia, né? E essa história que se repete, né? Principalmente dentro da população periférica e da população preta. Então, é muito, assim, chega a ser até revoltante, assim, né? Enoja muito a gente ver essa disparidade, as pessoas falando em meritocracia, e aí a gente vê, né, realmente quem deveria estar preso solto na rua, como o Felipe falou, né, paga uma multa e está solto, né, essa questão da violência contra as mulheres também, né, a lei do feminicídio ela é muito nova, e agora que a gente está trazendo isso com uma maior revolta, né, mas, por exemplo, teve esse caso desse DJ agora, né, que batia na mulher, enfim, já foi solto, sabe? Então, assim, quem que a gente está mantendo preso e quem realmente é violento e deveria ter uma punição maior, né? Então, essa questão ali do 2 pesos, 2 medidas, que é muito desigual, né? E realmente muito injusto, né? Então, a gente tem um país repleto de leis, como você falou, né, André, que realmente não tem mais por que fazer mais leis, mas que na sua aplicação é muito, muito desigual, né? E além dessa possibilidade de a gente pensar e interpretar conforme o caso, né? Como exigir, tu falou da meritocracia, como exigir daquela pessoa que está morrendo de fome que tenha um discernimento pleno, completo do que é permitido em sociedade ou não. Pô, tá morrendo de fome, não dá nem para pensar, não dá para raciocinar direito o que eu devo fazer, entrar na fila ou não, pegar esse miojo. Eu preciso sobreviver. E a lei dá essa oportunidade de a gente interpretar conforme o caso, mas a gente vê uma massificação, uma robotização e principalmente políticas públicas contra a droga, contra a maconha, contra o crack. Será que não o pensamento é um pouquinho mais profundo, não tem a ver com a saúde, não tem a ver com o social, não tem a ver com a pessoa? Uhum. Total. André, eu sei que tu tem umas histórias aí tu já atua, né, e já atua muito na parte de direito criminal, eu sei que tu tem umas histórias aí para contar pra gente, que eu não sei, tô curiosa para ouvir, então compartilha aí com a gente, porque é importante a gente sair um pouco da bolha social que a gente vive, né, e quando a gente ouve essas histórias, parece que a gente, né, tem aquele choque de realidade, cara, isso acontece, é real, acontece do nosso lado, não tá lá em São Paulo, na Cracolândia, tá aqui, sabe? Então, compartilha aí com a gente. Beleza. Bom, a primeira delas, e depois eu vou passar a bola aí para o Felipe, tem a ver com a APAC. A APAC é uma entidade, uma instituição que é Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que tenta fazer essa proteção, essa assistência, mas essa ressocialização.
por 2 ou 3 anos eu estava como diretor da APAC aqui de Florianópolis, no presídio que fica dentro da ilha, e pude participar e perceber como era importante essa atuação, essa ressocialização, o trabalho. No caso, tem uma empresinha de estamparia, uma empresa de estamparia e outros pequenos costuras, né, para os presos, que a gente consegue vender esses produtos também e continuar fazendo esse trabalho. Mas numa população carcerária aqui dentro da ilha, que são milhares de presos, a gente tinha pouco mais de 10 pessoas participando, primeiro porque não tinha espaço físico, a gente tinha que usar um galpãozinho dentro da igreja, porque não tinha, até tinha, mas a gente não tinha autorização para usar. Então já começa aí essa dificuldade de a gente ampliar um trabalho do bem, um trabalho que tem a ver com o acolhimento e o olhar atento para outro ser humano, mas e como aquilo era efetivo na ressocialização, na melhora do comportamento e na saída do preso, da presa, para uma vida melhor quando sai, né? Que tem a perspectiva de vida. E isso, a PAC está em todos os lugares, ela é uma referência realmente. Depois eu acho que o Felipe vai falar um pouquinho, tem lá na cidade dele também, tem essas APACs. E vou contar duas histórias rapidinho, né? Até porque também está terminando nosso tempinho, estamos chegando, se encaminhando para o final, 10 minutinhos. Duas histórias, uma delas de um traficante que eu atendi, mas a vontade dele era mesmo sair do tráfico. Ele estava muito preocupado com a filha que tinha nascido e que ele era muito preocupado em andar na rua, ele mal andava. E eu me vi quase de mãos atadas. Pô, não dá para fazer muita coisa. Não dava, a gente tentou, a gente colocou ele num projeto social e tudo mais, mas não tinha muita abertura do Poder Judiciário, dos juízes, da própria penitenciária, para que houvesse uma legitimação daquele trabalho fora da penitenciária, simplesmente porque ele foi enquadrado como o traficante master, o terrorista, o inimigo da sociedade. Então, apesar de nunca ter cometido um crime violento no histórico dele, não tinha essa permissão para fazer esse projeto de ressocialização. De novo, pela interpretação das autoridades que estavam naquele caso, que não deixavam, que tinham preconceito contra o traficante, contra essa ressocialização. Tem isso. E um outro caso que eu vou contar é já de novo com a pessoa, o juiz, dessa vez com mais sensível, mais atento. A gente ajuda aqui em Floripa a população em situação de rua, então tem muitos casos criminais, mas são muito pequenos. E um deles era um cara que vendia pedacinhos de maconha na Praça 15, onde todo mundo tem uma população de rua grande, o pessoal fica ali. Então ele ia lá no morro, comprava um baseado e vendia mais caro na Praça 15. Quando a gente chegou na audiência, a gente não conseguiu localizar o cidadão, que já tinha, pelo que a gente ouviu falar, tinha voltado para a cidade dele, em outro estado. E o juiz, muito sensível, ele falou, olha, se a gente fazer um mandado de prisão para ele agora, pode ser que na cidade dele, que ele já esteja ressocializado, com uma vida, com um trabalho, de repente ele vai ser preso, vai vir um mandado de prisão e ele está recomeçando a vida dele. Então o juiz tem esse poder e foi sensível ao ponto de falar, não vamos fazer um mandado de prisão, mesmo que ele não tenha comparecido, e eu vou dar a oportunidade para fazer a defesa escrita e a gente continuar para ver, até porque o juiz estava super disposto a arquivar o processo com uma pena alternativa. Então, olha só, o juiz tinha toda a possibilidade, e a maioria manda prender sem olhar a quem, e ele preferiu, claro, a gente conversou, eu expliquei da situação, do projeto que a gente tinha com os moradores de rua, que a gente ouviu falar que essa pessoa em especial tinha voltado para a sua cidade natal, e ele foi sensível ao ponto de falar, não vai sair mandado de prisão, faz a defesa escrita, e a gente continua esse processo para ver se a gente encontra ele e a gente pelo menos ganha mais um tempo aí para não, de repente, cai mais uma bomba, uma explosão na pessoa que está começando a vida, recomeçando e vem um mandado de prisão. De novo, não precisa fazer lei,
a pessoa precisa ser sensível, olhar o outro, perceber que ele é uma pessoa que deveria ter a dignidade, deveria ter direitos reconhecidos e garantidos. O que a gente faz aqui são provocações, né? Para que a gente, às vezes, está muito assim no dia a dia ali, trabalhando e tal, e a gente às vezes não olha, né, para o lado, não vê o que está acontecendo, então é bom fazer essas provocações. Fechou, então, logo mais a gente marca novos